Estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista, tendo a satisfação de receber mais uma vez aqui no programa a ex-senadora, ex-ministra, a Criana Marina Silva. Boa tarde, Marina. É sempre uma honra recebê-la aqui. Obrigada, é um prazer retornar. Então, esse ano de 2017, já estamos no fim do ano e politicamente avaliando, é um ano que meio que ficou no limbo, né? Porque nós estamos presos a questões políticas que remontam a 2014. O Brasil fica esperando 2018 para ver se o país entra nos trilhos definitivamente. Como é que a senhora avalia esse ano de 2017? Um ano muito difícil, muito difícil. Primeiro, por tudo que foi revelado em relação à grave corrupção que tomou conta do país, como diz o delegado Pontes da Polícia Federal, um delegado aposentado. Nós descobrimos que no Brasil, além de generalizada, a corrupção era institucionalizada, em que as pessoas se valiam de meios legais para praticar crimes, como é o caso, por exemplo, da venda de medidas provisórias. Um outro aspecto que é muito grave foi o fato do Brasil, com tudo que nós tínhamos antes, ter perdido a perspectiva de um outro caminho. Porque quando foi tomada a decisão pelo governo Dilma Temer de prolongar as medidas da crise de 2008, eles acabaram comprometendo o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Porque as medidas que haviam sido tomadas eram medidas necessárias naquele contexto de 2008. Mas para ganhar popularidade, para se eleger em 2010, depois se reeleger em 2014, o Brasil pagou um preço muito alto em termos de atitudes que comprometeram o equilíbrio fiscal, atitudes que levaram o Brasil a ter um período de inflação alta, com juros altíssimos, e fazer com que o nosso país deixasse de ser o país do pleno emprego para ser o país que agora tem mais de 12 milhões de desempregados, onde a maioria das pessoas que haviam saído da condição de vulnerabilidade, de pobreza extrema, agora retornaram à pobreza extrema, onde nós tivemos aumento da violência. São 60 mil casos de morte por assassinato no Brasil, das quais 30 mil são jovens negros de comunidades pobres. De verificarmos como hoje o atendimento de saúde no país inteiro, mas principalmente nas grandes metrópoles, piorou de forma assustadora. E, é claro, nós temos uma situação de falta de credibilidade, de legitimidade dos grandes partidos e das principais lideranças desses partidos, que além de praticar a corrupção, ainda combatem a ferro e fogo aqueles que estão tentando desmontar as quadrilhas da corrupção. Então, diante de tudo isso, a senhora anunciou recentemente que colocou o seu nome à disposição da rede para, quem sabe, concorrer mais uma vez à presidência da República. Quer dizer, um cenário tão negativo, a dificuldade que a senhora já conhece, porque já participou de 2 eleições, e ainda assim vai à luta. O que levou a senhora a fazer essa opção? Eu fiz uma reflexão profunda, fiz uma escuta interessada, recebi respostas de muitos setores com os quais conversei, e a conclusão a que chegamos, porque foi um processo coletivo, é de que esse momento exige a participação daqueles homens e mulheres de bem que querem ajudar o Brasil a tirá-lo dessa crise. E, obviamente, que eu, agora, aos quase 60 anos, depois de mais de 30 anos de vida pública, não poderia chegar a um momento em que mais o Brasil precisa da mensagem da sustentabilidade, em que mais o Brasil precisa da mensagem da ética na política, da política como serviço, da política como um ato também de não ser apenas para destruir o adversário, mas para construir o Brasil que a gente quer, e eu me ausentar do debate. Eu sei que, como você disse, há dificuldade muito grande, até porque os grandes partidos, PT, PMDB, PSDB e DEM, trataram de privatizar para eles o fundo eleitoral. Então, eles terão cifras astronômicas e a rede terá um percentual ínfimo em relação ao fundo eleitoral, além de termos um fundo partidário que também é incomparavelmente menor do que desses grandes partidos. Um tempo de televisão que é de apenas 12 segundos. Note que em 2000
2014 eu tinha 2 minutos e 20 segundos. Em 2010 eu tinha 1 minuto em torno de 20 segundos. Agora eles nos reduziram a 12 segundos, exatamente porque não querem nenhuma alternativa que não esteja dentro do bloco que eles constituíram no país. Esse bloco que hoje está sendo investigado pela Lava Jato. Mas o povo brasileiro é sempre maior do que os 12 segundos que eles estão me dando. E talvez seja necessária uma vitória da sociedade. Acho que a sociedade precisa ganhar uma eleição, porque até agora quem ganhar as eleições são as velhas estruturas, o dinheiro, o marqueteiro, o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, as estruturas partidárias tradicionais e, óbvio, que quem ganha dentro desse enquadre, com essas estruturas viciadas, depois nem se lembra da sociedade. A sociedade foi apenas um detalhe. Se alguém ganha, não é, sabendo que a sua vitória foi graças à ação de cada cidadão e cidadã que foi lá e enfrentou o Golias, fez o bom combate, né, de Davi contra Golias, aí sim as estruturas terão que abrir espaço para a sociedade implementar a sua nova postura. A senhora coloca de uma forma como se o eleitor também não fosse responsável por elegê-los. Quer dizer, qual é a parcela de responsabilidade da sociedade em permanecer o quadro atual ou uma mudança rumo a uma nova política? A escolha é sempre da sociedade. O problema é que a sociedade nem sempre tem os meios para tomar as suas decisões com todas as informações. E a maioria dos cidadãos brasileiros não sabiam que existia dinheiro de Caixa 2 no volume em que a Lava Jato demonstrou existir na campanha da Dilma, na campanha do Aécio, que também ficou depois evidenciado que tinha os mesmos esquemas com a JBS, na campanha do PMDB, do PSDB, do PT. As pessoas têm uma desconfiança, mas não do tamanho que a Lava Jato mostrou. Então, o cidadão, de certa forma, ele fica vulnerável. Obviamente que depois de tudo o que aconteceu, querer persistir no erro é não aprender para poder passar o Brasil a limpo. A esperança é de que agora, com as informações, na hora que tivermos a possibilidade da escolha, as pessoas possam encontrar um outro caminho. Até porque esse caminho do embate, do ódio que está colocado, e cada vez mais eles querem aumentar essa polarização, dividir o Brasil, apartar o Brasil, isso interessa para esse grupo, não para a sociedade. E eu digo, as pessoas estão se juntando para combater alguém. Eu espero que a gente possa se juntar para construir o Brasil que a gente quer. Eu digo que essa é a campanha, no meu caso, do Tostão contra o Milhão, mas também a campanha para, com tranquilidade, oferecer a outra face, sabe? A gente está aqui num período que acabamos de passar pelo Natal, em que falamos da Boa Nova, da vinda do Menino Jesus, vamos encarar um ano novo. Que tal a gente entrar no ano novo dizendo que essa briga interessa a esses que levaram o Brasil para dentro do buraco? Para tirá-lo do buraco interessa a união. Hoje a gente vive uma cultura de ódio. Antigamente a gente até era de partidos diferentes, tinha divergências, mas as pessoas iam nos aniversários, as pessoas conversavam, as pessoas sentavam no restaurante universitário, as pessoas que iam para os bares sentavam nas mesmas mesas. Hoje as pessoas não conseguem, parece que, falar de política, mas nem nos bancos das igrejas. Então, essa briga, esse ódio, só interessa àqueles que querem se unir para continuar fazendo o que fizeram com o Brasil. Um personagem que encarna muito essa filosofia, que inclusive está bem nas pesquisas, que é o Jair Bolsonaro, deputado federal, e polarizando com o Lula, né? Como é que a senhora avalia o atual cenário? Vai ser uma campanha que teremos uma grande fragmentação. É possível que tenhamos muitas candidaturas e, obviamente, que o cidadão vai olhar, e eu espero que olhe com todo cuidado para quais são as propostas, qual é a coerência entre aquilo que está dizendo e aquilo que fez e aquilo que está fazendo, quais são as alianças, quais são os critérios para essas alianças. Mas eu acho que teremos um cenário de muita fragmentação, um esforço muito grande, principalmente
da candidatura Lula-Bolsonaro, de fazer a polarização entre eles, porque um parece que faz a campanha do outro, se sustenta um na campanha do outro, e, no meu entendimento, é fundamental que a gente faça o debate em torno do Brasil que a gente quer. Como é que faz para o país voltar a crescer e, ao mesmo tempo, equilibrar as contas públicas, porque hoje nós estamos vivendo um déficit fiscal que está inviabilizando o país. Como é que a gente faz para que se tenha controle de inflação? Como é que a gente faz para continuar reduzindo os juros e controlando a inflação, mas sem negligenciar políticas de saúde, de educação, de segurança pública, principalmente segurança, que a gente está vivendo um colapso na segurança pública. É um tema que não pode ficar apenas na mão dos governos estaduais, tem que se transformar numa questão nacional, e eu defendia isso desde 2010. Como é que a gente faz para que a gente possa, ao mesmo tempo em que a gente volta a ter desenvolvimento econômico, mas a gente discute também a qualidade do serviço público. O serviço público tem que ser de qualidade, o cidadão paga impostos, ele quer ver isso se refletir na saúde, que não está funcionando, na educação, que não está à altura do que os nossos jovens precisam e, sobretudo, na oportunidade do emprego. A população que está desempregada, ela quer ver um governo que faça o país voltar a lhe dar a oportunidade de dignamente trabalhar para poder sustentar a sua família. Então, esse debate precisa ser feito. E é esse debate que eu estou me dispondo a fazer. Sem entrar no mérito da questão da corrupção, como é que a senhora vê as reformas que o atual governo tenta implementar? Algumas já implementadas. Primeiro, é um governo que não tem legitimidade para propor essas reformas. A chapa Dilma Temer, quando ganharam as eleições, eles não apresentaram um programa de governo, não disseram que iam fazer reformas, isso nem apareceu no debate. Aliás, quando eu tocava em alguns pontos, por perceber que estávamos à beira de um colapso em termos de algumas questões, como no caso da Previdência, eu fui criticada a ferro e fogo. Então, as reformas que são necessárias, não essas que estão sendo feitas aí da forma que estão sendo feitas por esse governo ilegítimo. O Fernando Henrique fez reforma, o Lula fez reforma no caso da Previdência, a Dilma fez também, mas nesse caso o governo tem apenas 3% de aceitação na opinião pública. Fazer reforma trabalhista, reforma da Previdência, reformas estratégicas requer credibilidade. E isso tem que ser sinalizado muito claramente no processo da campanha eleitoral. Por exemplo, a reforma tributária. É necessário que se faça? É, inclusive para descentralizar recursos, que hoje fica tudo na mão da União. Os estados e os municípios pagam um preço muito alto. Então, o debate sobre reformas precisa de legitimidade, credibilidade, transparência e envolvimento do conjunto da sociedade. Mas ainda assim, eu insisto, isso tira o mérito das reformas, se elas fazem algum bem para a sociedade? Reformar é necessário. Como está sendo feito, não é a forma justa e correta. Por exemplo, uma pessoa trabalhar 49 anos para poder fazer jus à aposentadoria integral, isso é uma injustiça. Uma pessoa que, no caso da reforma trabalhista, está grávida e se estabelece que ela poderá trabalhar em funções insalubres que pode causar risco à saúde da grávida e da criança, de acordo com o laudo técnico oferecido pela empresa. Que isenção vai ter esse médico da empresa para dizer se a pessoa está ou não vivendo uma situação de risco? Por exemplo, a questão da reforma trabalhista ainda estabelece algo que é uma questão esdrúxula, dizer que o negociado se sobrepõe ao legislado, ou seja, que aquela negociação que é feita entre o patrão e o empregado está acima da legislação que foi aprovada no Congresso Nacional. Então, tem algumas injustiças que não se pode concordar com elas, tanto na reforma da Previdência quanto na reforma trabalhista. Logo, é um debate que terá que ser continuado para que se faça reparações, para que se tenha uma previdência que não vá ao colapso em função da longevidade das pessoas, em função da queda do número de pessoas mais jovens economicamente ativas, mas que não seja essa reforma do jeito que está sendo feita.
Estou conversando com a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva. Pedi licença para fazer um intervalo rápido. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco nessa conversa aqui com a Marina Silva. Daqui a pouco, é só um instante. Até já.